História dos Hebreus de Abraão. A queda de Jerusalém. Flávio Josefo. Traduzido por Vicente Pedroso. Parte 3. Apêndice. Resposta de Flávio Josefo Apio. Prefácio. Resposta de Josefo ao que Apio escrevera contra sua História dos Judeus, no que se refere à antiguidade de sua descendência. Eu penso, virtuoso Epafrodita, ter claramente demonstrado, pela história que escrevi em grego, sobre o que se passou durante 5.000 anos, que parece, pelas nossas santas escrituras, que nossa nação judaica é muito antiga e não teve sua origem de nenhum outro povo. Mas, vendo que muitos prestam fé às calúnias de alguns, que negam essa antiguidade, baseiam-se, para contestá-la, no fato de que os mais célebres historiadores gregos não falam absolutamente disso, julguei dever manifestar-lhe a malícia e desfazer o engano daqueles que se deixaram convencer por sua impostura, fazendo ver, o mais breve possível, às pessoas que amam a verdade da antiguidade de nossa descendência. Usarei para valorizar o que direi, dos mais célebres e antigos historiadores gregos. Quanto aos que tão maliciosamente me caluniaram, eu os confundirei por si mesmos, acrescentarei as razões que impediram vários outros historiadores gregos de falar de nós e farei ver claramente que aqueles que isso escreveram, ou ignoravam ou fingiram ignorar a verdade das coisas que referiram. Livro 1, capítulo 1. As histórias gregas são as que menos devemos acreditar no que se refere ao conhecimento da antiguidade. Os gregos muito tarde iniciaram-se nas letras e nas ciências. Eu não poderia não me admirar de que ainda haja gente que pensa que se deve consultar os gregos com relação à certeza das coisas mais antigas e que não se deve prestar fé aos outros. É justamente o contrário. Não há, para bem julgarmos, como considerar as coisas em si mesmas sem nos determos em opiniões que não têm fundamento algum. Tudo que vejo entre os gregos é novo, quer eu considere a fundação de suas cidades, quer a invenção de suas cidades, quer a invenção das artes, de que eles se vangloriam, quer o estabelecimento de suas leis, quer sua aplicação à composição da história, com bastante cuidado. Sem falar de nós, eles são mesmo obrigados a confessar que os egípcios, os caldeus e os fenícios a eles se afeiçoaram desde todos os tempos sem que nada se tenha passado entre eles, de que não tenham tido prazer em conservar a memória, mesmo com inscrições públicas feitas pelos sábios e pelos mais hábeis entre eles. A isso poderemos acrescentar que tantas e tão diversas mudanças entre os gregos fizeram perder-se a lembrança do passado, quanto às coisas que eles descobriram, embora se vangloriem de serem os mais hábeis de todos os homens, eles devem saber que, com dificuldade, ainda adquiriram o verdadeiro conhecimento das letras. Eles se gabam de as ter obtido dos fenícios e de Carmo, mas eles não saberiam mostrar nem nos templos, nem nos arquivos públicos, alguma inscrição feita naquele tempo, e duvida-se mesmo de que, quando vários séculos depois, eles sitiaram Troia, tinham uso da escrita. A opinião mais comum, porém, é que ainda não o tinham. Não poderíamos contestar que o poema mais antigo não seja o de Homero, que não pode ter sido feito, senão depois dessa guerra tão célebre. Muitos julgam mesmo que ele não tinha sido escrito e que não se tinha conservado a não ser na memória dos que o haviam aprendido de cor, para cantá-lo, depois escreveram-no, o que faz que se encontrem várias coisas contraditórias. Quanto a Cadmo, Müller, Argeu, Acusilas e outros gregos que resolveram escrever a história, eles precederam de muito pouco a guerra empreendida por sua nação contra os persas. Com respeito a Ferecida, o Sírio, Pitágoras e Talete, que são os primeiros dentre eles, os quais trataram das coisas celestes e divinas, todos confessaram ter sido discípulos dos egípcios e dos caldeus. Eu duvido de que se tenha algo escrito a esse respeito. Antes desse pouco que eles deixaram, houve, então, jamais, vaidade mais mal fundada do que a dos gregos, quando se vangloriam de serem os únicos que têm conhecimento da antiguidade e que só dão a conhecer coisas muito verdadeiras. Ao invés, é evidente, por seus escritos, que nada contém de certo, mas cada qual refere seus sentimentos, segundo deles está persuadido. Assim, a maior parte de seus livros combate e sustenta nos mesmos motivos,
coisas contrárias. Eu seria demasiado longo se quisesse referir em quantos lugares Helênico é diferente de Acusilas, no que diz respeito às genealogias, e Hesíodo, contrário a Acusilas, enquanto os outros Éforo acusa Helênico de não ter dito a verdade. Timeu trata Éforo do mesmo modo, outros não poupam igualmente a Timeu e todos em geral dizem a mesma coisa de Heródoto. Timeu também não está de acordo com Antíoco, Filisto e Calias na história da Sicília, e os que escreveram a de Atenas e de Argos não são menos diferentes uns dos outros. Que direi da diversidade que encontramos entre os que escreveram sobre as cidades, a guerra contra os persas e outras coisas, nas quais pessoas muito estimadas são totalmente contrárias? Não se acusa também a Tucídides de não ter sido verídico em tudo, embora nenhum outro tenha escrito a história do seu tempo com tanta exatidão. Os que quiserem indagar a razão dessa diferença que constatamos entre os historiadores gregos talvez encontrem diversas causas disso. Eu as atribuo principalmente a duas, mais importantes, segundo meu parecer, é que os gregos não se tendo antecipadamente proposto o fim de escrever a história, quando, tendo depois resolvido falar dela e das coisas passadas, encontraram plena liberdade de referi-las, como mais lhes agradava, porque, não tendo nada escrito a esse respeito, não se poderia acusá-los de as terem falseado, pois não somente os outros povos da Grécia tinham se descuidado em escrever a história, mas não se encontra mesmo antiguidade entre os atenienses, embora eles se gloriem de não ter sua origem de outrem, nem de outra nação e de cultivar as ciências. Estão mesmo de acordo em que tudo o que eles escreveram, nada é antigo, menos as leis, que lhes foram dadas por Dracon, com relação ao castigo dos crimes, um pouco antes que Pisístrato tivesse usurpado o governo. Eu poderia citar também os arcádios, que se gloriam de sua antiguidade. Não sabemos, porém, que eles foram instruídos nas letras, só depois daqueles de que acabo de falar. Assim, nada havendo de escrito entre os gregos, para instruir sobre a verdade aqueles que desejariam sabê-la e acusar de mentir os que quisessem desvirtuá-la, nos não devemos admirar das contradições que encontramos entre esses diversos escritores, pios que seu objetivo não era indagar da verdade, embora eles jamais deixem de testemunhar o contrário, mas somente conquistar a reputação de bem escrever. Uns, em vez de referir coisas verdadeiras, encheram seus escritores de contos feitos para divertir, outros, só pensaram em louvar as cidades e os príncipes, outros, só quiseram repreender e censurar os que haviam escrito antes deles, para afirmar sua reputação sobre a ruína da deles, coisas todas contrárias à história da qual nada demonstra tanta verdade, como referir as coisas de uma mesma maneira, ao passo que esses historiadores pretendiam parecer tanto mais verídicos quanto eles eram menos conformes aos outros. Queremos então ceder aos gregos, no que se refere à linguagem e à presunção de parecerem eloquentes, mas não no que se refere à verdade da história antiga e ao que se passou em cada país. Capítulo 2. Os egípcios e os babilônios em todos os tempos sempre foram muito cuidadosos em escrever a história. Nenhum outro povo jamais o fez com tanta exatidão e verdade como os judeus. Como ninguém duvida de que os egípcios e os babilônios não tenham, em todos os tempos, tido grande cuidado em escrever as suas crônicas, os primeiros dos quais davam esse encargo aos sacerdotes, que o cumpriam com muita competência e dignamente, os caldeus faziam o mesmo, entre os babilônios, os fenícios misturando-se com os gregos ensinaram-lhes as letras, deram-lhes regras para seu proceder e ensinaram-lhes também a registrar seus atos em arquivos públicos. Disso, porém, nada direi aqui, contentar-me-ei em mostrar brevemente que nossos antepassados tiveram o mesmo cuidado, e talvez, ainda maior, encarregaram os sumos sacerdotes e os profetas de fazê-lo e isso continuou com a mesma exatidão até os nossos tempos e continuará sempre. Como eu espero, porque não se escolhem somente
para esse fim, homens de grande virtude e piedade, mas, a fim de que a descendência dessas pessoas consagradas ao serviço de Deus permaneça sempre pura, ela não se mistura com as outras. Assim, aqueles que exercem o sacerdócio não se podem casar, senão com mulheres de sua mesma tribo, e sem considerar outros bens nem vantagens materiais e temporais. É preciso ter uma prova constante, de diversas testemunhas, de que elas são descendentes de uma dessas antigas famílias da tribo de Levi. Essa ordem é observada não somente na Judéia, mas também em todos os lugares onde a nossa nação está espalhada, como no Egito, em Babilônia e em todos os outros lugares. Eles mandam a Jerusalém o nome do pai daquela que eles querem desposar, com um relato de sua genealogia, garantida por testemunhas. Se sobrevier alguma guerra, como já aconteceu várias vezes no tempo de Antíoco Epifânio, de Pompeu, o Grande, de Qualilvaro, e, particularmente em nosso tempo, os sacerdotes fazem nos antigos registros novos registros de todas as mulheres da família sacerdotal, que ainda restam e não se desposam as que já foram escravas, de receio de que já tenham tido alguma relação com estrangeiros. Pode haver algo de mais exato para isentar as raças de toda mistura, pois que nossos sacerdotes podem, por argumentos tão autênticos, provar a sua descendência de pais e filhos, há 2000 anos. Se alguém deixar de observar essa ordem, será afastado do altar e não lhe será permitido jamais exercer alguma das funções sacerdotais. Não pode haver, de resto, nada de mais certo do que os escritores autorizados entre nós, pios, que eles não poderiam estar sujeitos a controvérsia alguma, porque só se aprova o que os profetas escreveram há vários séculos, segundo a verdade pura, por inspiração e por movimento do Espírito de Deus. Não temos, pois, receio de ver entre nós um grande número de livros que se contradizem. Temos somente 22 que compreendem tudo o que se passou, e que se referem a nós, desde o começo do mundo até agora, e aos quais somos obrigados a prestar fé. 5. São de Moisés, que refere tudo o que aconteceu até a sua morte, durante perto de 3000 anos, e sequência dos descendentes de Adão. Os profetas que sucederam a esse admirável legislador escreveram, em 13 outros livros, tudo o que se passou depois de sua morte até o reinado de Artaxerxes, filho de Xerxes, rei dos persas, e os 4 outros livros contêm hinos e cânticos feitos em louvor de Deus e preceitos para os costumes. Escreveu-se também tudo o que se passou desde Artaxerxes até os nossos dias, mas como não se teve, como antes, uma sequência de profetas, não se lhes dá o mesmo crédito que aos outros livros de que acabo de falar e pelos quais temos tal respeito, que ninguém jamais foi tão atrevido para tentar tirar ou acrescentar, ou mesmo modificar-lhes a mínima coisa. Nós os consideramos como divinos, chamamo-los assim, fazemos profissão de observá-los inviolavelmente e morrer com alegria, se for necessário, para prová-lo. Foi isso que fez morrer um tão grande número de escravos de nossa nação em espetáculos dados ao povo, tantos tormentos e tantas mortes diferentes, sem que jamais se pudesse arrancar de sua boca uma única palavra contra o respeito, devido às nossas leis e às tradições de nossos antepassados. Qual dos gregos jamais fez algo de semelhante? Eles, que não sofreriam a mínima coisa para sustentar todos os seus livros, porque sabem que são apenas palavras nascidas do capricho dos que as escreveram, como poderiam julgar de outro modo de seus antigos autores, quando eles veem que os novos escreveram ousadamente sobre coisas que não viram ou apenas souberam nas daqueles que as viram? Capítulo 3. Os que escreveram sobre a guerra dos judeus contra os romanos não tinham nenhum conhecimento dela, por si mesmos, e nada se pode acrescentar ao que Josefo escreveu sobre esse mesmo assunto, nem ao seu cuidado de nada a referir contra a verdade. Quanto a esta última guerra, que nos foi tão funesta, não é estranho que alguns, tendo a escrito ante a relação de certas coisas, que lhes foram reveladas, sem ter jamais visto os lugares onde ela se trovou, nem mesmo dele se aproximaram, tiveram, entretanto, a ousadia de querer passar por historiadores,
deles. Não se pode dizer o mesmo de mim. Tudo que escrevi é segundo a verdade, eu estive presente a tudo, eu combati com o exército sob meu comando, na Galileia, durante todo o tempo em que ela estava em condições de resistir, e quando foi tomada pelos romanos, Vespasiano e Tito conservaram-me prisioneiro, fizeram-me ver todas as coisas, embora no começo eu ainda estivesse preso, como escravo, e quando me tiraram as cadeias fui mandado com Tito para sitiar Jerusalém. Nada se fez durante esse tempo que eu não viesse a conhecer, eu via e considerava com extremo cuidado tudo o que se passava no exército romano. Escrevi muito exatamente e indagava até mesmo dos menores particulares, sobre o que se fazia em Jerusalém, daqueles que se vinham entregar como prisioneiros. Assim, tendo material para minha história, trabalhei em escrevê-la, com o auxílio de alguns meus amigos, com relação ao que se referia à língua grega, e tenho tanta certeza de só ter relatado a verdade, que não tenho receio de tomar como testemunhas do que eu escrevi ao mesmo Vespasiano e a Tito, que tinham o supremo comando dessa guerra. Eles foram os primeiros aos quais mostrei meu trabalho, mostrei-o depois a vários outros romanos, que haviam combatido sob suas ordens, e depois que o publiquei, vários de nossa nação que conheciam a língua grega viram-no também, particularmente Júlio Arquelau, Herodes, tão recomendável por sua virtude, e mesmo rei Agripa, esse excelente príncipe. Todos eles testemunharam o cuidado que eu tive de relatar fielmente a verdade, o que eles não teriam o cuidado de fazer, se eu ela tivesse faltado por negligência ou por ignorância ou por bajulação. Alguns, entretanto, tiveram a malícia de me censurar, por observações tão ridículas como se fossem crianças de escola. Eles devem saber que para se escrever fielmente uma história é necessário saber, com certeza, por si mesmo, as coisas que se relatam, ou tê-las sabido daqueles que delas tiveram um perfeito conhecimento. Foi o que fiz em minha obra, pois auri dos livros santos o que eu disse sobre a antiguidade, como sendo de família sacerdotal e educado nessa santa ciência. Quanto a esta última guerra, tomei parte em grande número dos fatos que refiro, a muitas presenciarei com meus próprios olhos e nada disse a esse respeito, de que não tivesse plena certeza. Poder-se-iam, então, considerar como impostores aqueles que me acusam de não ser verídico, e que ainda que eles se gloriem de ter visto os comentários de Vespasiano e de Tito, não tiveram conhecimento algum do que se passou do lado dos judeus, que sustentaram essa guerra. Sinto-me obrigado a fazer esta digressão para mostrar quais os conhecimentos que devem ter os que tomam a deliberação de escrever uma história, e penso ter feito ver claramente que os de nossa nação são mais capazes que os bárbaros e que os gregos, de escrever coisas cuja memória está tão longe de nosso século. Capítulo 4. Resposta ao que, para afirmar que a nação dos judeus não é antiga, se disse que os historiadores gregos não falam dela. Quero agora refutar aqueles que procuram fazer crer que nossa disciplina e a forma de nosso governo não são antigas. Eles não citam a outra razão, que esta, isto é, que os autores gregos disso não falam. Citarei em seguida provas da antiguidade de nossa nação, tiradas dos escritos dos outros povos, e mostrarei a malícia daqueles que nos tratam desse modo. Como o país que habitamos está afastado do mar, nós não nos damos ao comércio e não temos comunicação com as outras nações. Contentamo-nos em cultivar nossas terras, que são muito férteis, e trabalhamos principalmente em educar bem nossos filhos, porque nada nos parece tão necessário como instruí-los no conhecimento de nossas santas leis e numa verdadeira piedade que lhes inspira o desejo de as observar. Estas razões, unidas ao que já disse, e a essa maneira de viver que nos é própria, fazem ver que nos séculos passados não tivemos comunicação alguma com os gregos, como os egípcios e os fenícios, que habitam em províncias marítimas e negociam com eles, pelo desejo de se enriquecerem. Nossos pais não fizeram, como outras nações, incursões sobre os vizinhos, nem lhes fizeram guerra,
pelo desejo de aumentar suas propriedades, embora fossem em grande número e muito valentes. Não se deve, portanto, achar estranho que os egípcios, os fenícios e os outros povos que navegam nos mares tenham sido conhecidos pelos gregos e de que os medos e os persas também o tenham sido, em seguida, pois eles reinavam na Ásia, e os persas levaram a guerra até a Europa. Os trácios, do mesmo modo, foram conhecidos deles, porque eles estão muito próximos. Os citas, ou tártaros, foram-no por meio dos que navegavam no mar do Ponto, geralmente, todos os que moram ao longo dos mares orientais e ocidentais foram-no, daqueles que quiseram escrever alguma coisa, do que a ele se refere. Quanto aos povos que habitam as terras afastadas do mar, permaneceram-lhes desconhecidos, durante um longo tempo e a mesma coisa aconteceu na Europa, como parece, porque ainda que os romanos se tivessem há muito elevado a tão grande poderio e tivessem vencido tantas guerras, Heródoto, Tucídides e os outros historiadores que escreveram nesse mesmo tempo não fazem menção deles, porque os gregos deles tiveram conhecimento somente muito tarde. Sua ignorância sobre as Gálias e a Espanha foi tal, que aqueles que passam pelos mais exatos, como Éforo, imaginaram que a Espanha, que ocupa no ocidente uma grande extensão de terra, era apenas uma cidade e nada referem nem dos costumes dessa província, nem do que ali se passa. Seu afastamento fê-los ignorar a verdade e desejo de parecer melhor informados do que os outros, fê-los escrever coisas inverídicas. Há, pois, motivo de se admirar que nossa nação, não estando próxima do mar, não fazendo o alarde de escrever, vivendo da maneira como eu disse, tenha sido pouco conhecida. Se para me servir do mesmo raciocínio dos gregos eu citasse para provar que sua nação não é antiga, que dela nada está escrito entre os nossos, não zombariam eles de mim e não apresentariam como testemunha do contrário, os povos que lhes são vizinhos. Deve-me, pois, ser permitido fazer o mesmo, servir-me entre outras coisas do mesmo testemunho dos egípcios e dos fenícios, que eu não temo, que me acusem de falsidade, embora os egípcios nos odeiem e os fenícios não nos amem e particularmente os de Tiro sejam nossos inimigos. Não direi o mesmo dos caldeus, pois eles reinaram sobre a nossa nação, e falam de nós em vários lugares de seus escritos. Capítulo 5 Testemunho dos historiadores egípcios e fenícios com relação à antiguidade da nação dos judeus. Mas, para confundir completamente os que me acusam de não ter referido a verdade, eu mostrarei, depois de a ter estabelecido, que mesmo os historiadores gregos falaram de nós e servir-me-ei antes do testemunho de alguns egípcios, dos quais não se poderia duvidar de que nos são favoráveis. Maneton, um deles, que todos sabem ter sido um sábio na língua grega, pois escreveu nessa língua a história do seu país, que ele diz ter tirado dos livros santos, acusa em vários lugares a Heródoto de falsidade pela ignorância, em que ele vivia a respeito dos assuntos do Egito, em suas próprias palavras, no seu segundo livro, sob o reinado de Timal, um de nossos reis, Deus, irritado contra nós, permitiu que, quando não havia motivo de se temer um grande exército, de um povo que não tinha reputação alguma, viesse do lado do Oriente, e se tornasse sem dificuldade senhor de nosso país, matasse uma parte de nossos príncipes, acorrentasse os outros, queimasse nossas cidades, destruísse nossos templos e tratasse tão cruelmente os habitantes, que muitos morreram, e reduzisse as mulheres e as crianças à escravidão, estabelecesse por rei um de sua nação, chamado Salatis. Esse novo príncipe veio a Mênfis, impôs um tributo às províncias tanto superiores como inferiores, estabeleceu ali fortes guarnições, principalmente do lado do Oriente, porque previa que quando os assírios se tornassem mais poderosos do que então, vir-lhes-ia a vontade de conquistar aquele reino. Tendo encontrado na região de Saite, ao oriente do rio Bubaste, uma cidade outrora chamada Avares, cuja situação lhe pareceu muito vantajosa, ele a fortificou bastante e dispôs em seus arredores soldados em número de uns 240.000. Para lá ele ia no tempo da ceifa, para assistir à colheita e à revista de suas tropas,
mantê-las em tal exercício de tão grande disciplina que os estrangeiros não ousassem perturbá-lo na posse de seu território. Reinou 19 anos. Boion sucedeu-lhe e reinou 44. Apashna sucedeu a Boion e reinou 37 anos e 6 meses. Apophis, que lhe sucedeu, reinou 61 anos. Janias, que cingiu a coroa depois dele, reinou 50 anos e 1 mês. E Assis, que lhe sucedeu, reinou 49 anos e 2 meses. Tudo esses 6 reis fizeram para exterminar a raça dos egípcios, que eram chamados de Ixos, isto é, reis pastores, porque que na língua santa significa rei e sos, em língua vulgar, significa pastor. Alguns dizem que eles eram árabes. Encontrei em outros livros que essa palavra Ixos não significa reis pastores, mas pastores escravos, porque que em língua egípcia Yak, quando é pronunciado com aspiração, significa sem dúvida, escravo, e isso me parece mais verossímil e mais conforme à história antiga. Esse mesmo autor diz que quando esses 6 reis e os que vieram depois deles reinaram no Egito, durante 511 anos, os reis da Tebaida e do que restava no Egito, que não tinha sido dominado, declararam guerra a esses pastores, que essa guerra durou muito tempo, mas que por fim o rei Alisfragmotophis venceu-os, e depois de ter expulsado a maior parte deles do Egito, os que ficaram retiraram-se a um lugar de nome Avaris, que continha 10.000 medidas de terra, e o cercaram com um muro muito forte, para lá estarem em segurança e conservar, além de seus bens, o que pudessem apanhar em outros lugares. Temozis, filho de Alisfragmotophis, foi atacá-los com 480.000 homens, mas, perdendo a esperança de poder vencê-los, fez com eles um acordo, isto é, que eles sairiam do Egito para se retirarem onde quisessem, sem que se lhes fizesse algum mal, e seu número era de 240.000. Eles partiram com todos os seus bens, para fora do Egito, através do deserto da Síria, e temendo os assírios que então dominavam em toda a Ásia, eles se dirigiram para um país que hoje é chamado de Judeia, onde construíram uma cidade capaz de conter aquela grande multidão de povo e a chamaram Jerusalém. O mesmo Maneton, em outro livro, onde trata do que se refere ao Egito, disse que encontrou nos livros que são tidos por sagrados, entre os de sua nação, que chamavam a esse povo de pastores cativos, e nisso ele diz a verdade, porque nossos antepassados ocupavam-se da criação de gado e eram chamados de pastores. Não há, pois, motivo de admiração de que os egípcios tenham acrescentado a palavra cativos, pois que José disse ao rei do Egito que ele era escravo e obteve desse soberano a permissão de mandar buscar seus irmãos. Tratarei, porém, mais detalhadamente destas coisas em outro lugar. Por ora, contentar-me-ei em referir o testemunho desses autores egípcios com relação à antiguidade de nossa descendência. Assim continua, pois, Maneton a falar, depois que o rei Temozis expulsou os pastores do Egito e eles foram construir Jerusalém, reinou ainda 25 anos e 4 meses. Chebron, seu filho, reinou 13 anos. Depois dele, Amenofis reinou 20 anos e 7 meses. Amessis, sua irmã, reinou 20 anos e 9 meses. Nefres reinou em seguida, 12 anos e 9 meses. Mefremotozis, 25 anos e 10 meses. Temozis, 9 anos e 8 meses. Amenofis, 30 anos e 2 meses. Oro, 36 anos e 5 meses. Assenxeres, 12 anos e 1 mês. Ratozis, seu irmão, 9 anos. Assenxeres, 12 anos e 5 meses. Um outro Assenxeres, 12 anos e 3 meses. Armais, 4 anos e 1 mês. Ramasses, 1 ano e 4 meses. Armexememun, 66 anos e 2 meses, e Amenofis, 19 anos e 6 meses. Setozis Ramesses, que lhe sucedeu, reuniu grandes tropas, de terra e de mar, deixou Armais, seu irmão, como seu lugar-tenente-geral no Egito, com poder absoluto, proibindo-lhe somente tomar a qualidade de rei, nada fazer em detrimento de sua esposa e de seus filhos e abusar de suas concubinas. Marchou em seguida contra a ilha de Chipre, a Fenícia, os assírios e os medos, venceu uns e submeteu outros. Somente com o terror de suas armas, tantos
e felizes resultados encheram-lhe o coração e ele quis levar suas conquistas ainda mais além, ao Oriente, mas Armais, a quem ele tinha dado tão grande autoridade, fez precisamente o contrário do que ele lhe tinha ordenado, expulsou a rainha, abusou das concubinas do rei, seu irmão, e, deixando-se persuadir por seus aduladores, pôs a coroa na cabeça. O sumo sacerdote do Egito avisou logo a Setozis. Ele voltou imediatamente, passando por Pelusa e se manteve no seu reino. Julga-se que foi esse príncipe que deu o nome ao Egito, porque ele tinha o de Egito, bem como Setozis. E Armais chamava-se também Danaus. Assim fala Maneton, e é certo que contando todos esses anos, eles estão de acordo e aqueles a que chamavam de pastores, isto é, nossos antepassados, saíram do Egito 393 anos antes que Danaus fosse a Argos, embora os argenses tanto se gloriem da antiguidade desse príncipe. Assim, vemos que Maneton prova com autoridade da história do Egito duas coisas muito importantes sobre o assunto de que tratamos: uma, que nossos antepassados vieram do Egito; outra, que eles de lá saíram cerca de 1000 anos antes da Guerra de Troia. Quanto ao que ele acrescenta e que ele confessa não ter tirado da história do Egito, mas de alguns autores sem nome, mostrarei claramente em continuação, que são meras fábulas, sem verdade e sem fundamento. Mas quero referir antes o que os fenícios escreveram e confirmaram sobre a nossa nação pelo testemunho que eles nos prestaram. Os tírios conservam com grande cuidado os registros públicos, muito antigos, que referem o que se passou entre eles e que também dizem da nossa nação coisas muito importantes. Diz que o rei Salomão mandou construir um templo em Jerusalém 143 anos e 8 meses antes que seus antepassados tivessem deixado Cartago, e eles descrevem esse templo assim: Irão, um de seus reis, fora muito amigo do rei Davi e continuou a sê-lo do rei Salomão, seu filho. Como prova disso, na construção do templo, deu-lhe de presente 25 talentos e madeira de uma linda floresta que ele mandou cortar no monte Líbano para servir na sua cobertura e em seus soberbos forros artísticos. Salomão, por sua vez, fez-lhe muitos ricos presentes, mas o amor da sabedoria uniu ainda esses dois príncipes. Eles mandaram reciprocamente enigmas para serem decifrados e Salomão nisso era superior a Irão. Os tírios conservam ainda hoje com grande cuidado várias cartas que eles trocaram, e para confirmar a veracidade do que estou dizendo citarei o testemunho de Dio, que, todos estão de acordo, escreveu fielmente a história dos fenícios. Em suas próprias palavras, o rei Abibal morrera Irão, seu filho, que lhe sucedeu, aumentou as cidades do seu reino que estavam do lado do Oriente, aumentou ainda mais a de Tiro, e por meio de grandes estradas e pavimentos que construiu, uniu o templo de Júpiter Olímpico e o enriqueceu com várias obras de ouro. Mandou cortar madeira no Monte Líbano para a construção dos templos. Diz-se que Salomão, rei de Jerusalém, mandou-lhe alguns enigmas, dizendo-lhe que se ele não os pudesse explicar pagar-lhe certa soma Irão, confessando mesmo que os não entendia, lhe apagou. Mas depois, Irão, mandou também propor-lhe alguns enigmas por meio de um certo Abdemon, que ele também não pôde explicar. Salomão pagou-lhe do mesmo modo uma grande soma. Este é o testemunho que nos dá este autor, mas eu citarei também o de Menandro, de Éfeso. Ele escreveu os feitos de vários reis, tanto gregos como bárbaros, e para provar a verdade dessa história, ele se serve de atos públicos de todos os estados de que ele fala. Depois de ter citado os príncipes que reinaram em Tiro, até o rei Irão, eis o que ele diz: ele sucedeu ao rei Abibal, seu pai, e reinou 34 anos. Uniu a cidade de Tiro por uma grande estrada à ilha de Ericore, e ali consagrou uma coroa de ouro, em honra de Júpiter. Mandou cortar no Monte Líbano uma grande quantidade de madeira de cedro para cobrir os templos, destruiu os antigos e construiu novos Hércules e a deusa Astarteia, dos quais,
Ele dedicou o primeiro nome de Peristeu e o outro quando marchava com o exército contra os tírios, para obrigar, como ele fez, a pagar o tributo o que lhe deviam e recusavam-se a pagar. Um desses indivíduos, de nome Abdemon, embora ainda jovem, explicava os enigmas que o rei Salomão mandava. Ora, para saber quanto tempo se havia passado depois da construção de Cartago, conta-se deste modo: morrendo o rei Irão, sucedeu-lhe seu filho Beliasar. Morreu na idade de 43 anos, depois de ter reinado Sete. Abdastrate, seu filho, sucedeu-lhe, só viveu 29 anos, dos quais reinou 9. Os 4 filhos de sua ama mataram-no à traição, e o mais velho reinou 12 anos em seu lugar. Astarte, filho de Beliasar, reinou durante 12 anos depois de ter vivido 54. Azerino, seu irmão, sucedeu-lhe, viveu 54 anos e reinou 9. Felete, seu irmão, assassinou-o, usurpou o trono, viveu 50 anos, mas só reinou 8 meses. E Tobal, sacerdote da deusa Astarteia, matou-o, reinou em seu lugar durante 32 anos e morreu com 68 anos. Baldazor, seu filho, sucedeu-o, viveu 45 anos e reinou 6. Madgen, seu filho, sucedeu, viveu 32 anos e reinou 9. Pigmalião sucedeu-o e viveu 56 anos, dos quais reinou 47. Foi no 7º ano de seu reinado que Dido, sua irmã, fugiu para a África, onde construiu Cartago, na Líbia. Assim, vemos que se passaram 155 anos e 8 meses, depois do reinado de Irão, até a construção dessa célebre cidade que, o Templo de Jerusalém, tendo sido construído no 12º ano do reinado desse príncipe, sua construção precedeu somente de 143 anos e 8 meses e de Cartago. Que podemos desejar de mais forte, do que esse testemunho dos fenícios? Não. Mostra ele mais claramente do que a luz do dia que nossos antepassados vieram à aldeia, antes da construção do templo, pois eles o edificaram depois somente de tê-la dominado pelas armas, como eu já demonstrei na minha História dos Judeus. Capítulo 6. Testemunho dos historiadores caldeus relativamente à antiguidade da nação dos judeus. Vamos agora ao que os caldeus escreveram a nosso respeito e que está bem conforme com a minha história. Berose, que era dessa nação e que é tão conhecido e estimado por todos os literatos pelos seus tratados de astronomia e das outras ciências dos caldeus, que ele escreveu em grego, afirma, conforme as mais antigas histórias e ao que Moisés disse, a destruição do gênero humano pelo dilúvio, com exceção de Noé, autor da nossa raça, que por meio da arca salvou-se, aportando ao cume dos montes da Armênia. Ele fala em seguida dos descendentes de Noé, conta o tempo até Nabulazar, rei da Babilônia e da Caldeia. Narra seus feitos e diz como ele mandou Nabucodonosor, seu filho, contra o Egito e a Judéia, que ele submeteu ao seu império, incendiou o templo de Jerusalém, levou escravo para a Babilônia todo o nosso povo e assim tornou Jerusalém um deserto durante 70 anos, até o reinado de Ciro, rei da Pérsia. Ele diz ainda que esse príncipe tinha Babilônia sob seu domínio, bem como o Egito, a Síria, a Fenícia, a Arábia e que ele sobrepujava pela grandeza de seus feitos a todos os reis caldeus e babilônios, que o tinham precedido. Eis como ele fala: Nabulazar, pai de Nabucodonosor, grande príncipe, tendo sabido que o governador que ele havia colocado no Egito, na Síria inferior e na Fenícia se havia revoltado, não podendo por causa da idade tomar ele mesmo o comando do exército, mandou, entre outros, com grandes tropas, Nabucodonosor, seu filho, que ainda estava no vigor da juventude. Este venceu o rebelde e reduziu todas aquelas províncias ao domínio de seu pai. Soube, porém, quase ao mesmo tempo que ele tinha morrido em Babilônia, depois de ter reinado quase 29 anos,
após ter organizado, e posto em ordem, todos os negócios e interesses das províncias do Egito e das demais, determinou que aqueles, nos quais mais confiança depositava, reconduzissem seu exército para a Babilônia, com os prisioneiros judeus, fenícios, sírios e egípcios. Partiu com um pequeno número dos seus e, caminhando pelo deserto, dirigiu-se à Babilônia. Encontrou tudo nas condições em que poderia desejar, nada havendo que os caldeus e os maiorais do reino não houvessem feito para provar-lhe sua estima e fidelidade. Vendo-se assim então, alta posição, com grande poderio, e tendo chegado todos os prisioneiros, deu-lhes excelentes terras na província de Babilônia e determinou que construíssem para ali se estabelecerem. Enriqueceu os templos de Bel e de seus outros deuses. Com os despojos que havia trazido da guerra, uniu uma nova cidade à antiga Babilônia, e depois de ter feito de modo que aqueles que tentassem cercá-lo não pudessem desviar o curso do rio, sobre o qual ela estava situada, rodeou-a com uma tríplice ordem de muralhas e de outra semelhante ao exterior, cujos muros eram construídos de tijolos endurecidos com betume. Depois de a ter assim fortificado, construiu portas tão soberbas, que seriam facilmente tidas por portas de um templo. Construiu também perto do palácio do rei, seu pai, um outro palácio muito maior e mais suntuoso. Eu tornar-me-ia demasiado longo se quisesse descrever-lhe todos os ornamentos e sua incrível beleza, o que sobrepuja ainda toda credulidade, a que ele foi feito em somente 15 dias. Como a rainha, sua mulher, que tinha sido educada na Média, gostava da vista dos montes, ele o fez, com pedras, de tamanho colossal, encaixadas umas nas outras. Uma construção que dava a ideia de um monte mais um jardim suspenso onde havia toda a espécie de plantas. Na história dos Hebreus, N. 432, chama-se Nabucodonosor. O príncipe que aqui é chamado de Nabulazar, que provavelmente era seu verdadeiro nome. Assim fala Berozzi desse príncipe, diz ainda várias outras coisas, no seu livro das Antiguidades Caldaicas, onde censura os autores gregos por terem escrito erradamente que Semíramis, rainha da Síria, tinha construído Babilônia e feito muitas obras maravilhosas. Essa história de Berozzi é tanto mais digna de fé quanto está de acordo com o que se vê ainda nos arquivos dos fenícios, que esse rei de Babilônia, de que eu acabo de falar, tinha dominado toda a Síria. Fenícia. Filóstrato confirma também a mesma coisa na sua história, onde ele faz menção do assédio de Tiro. Magastene, no seu quarto livro da História dos Índios, diz que esse príncipe sobrepujou Hércules em coragem, pela magnitude de seus feitos, e que levou suas conquistas até a África e a Espanha. Quanto ao que digo, que o templo de Jerusalém fora incendiado pelos babilônios, sendo iniciada a sua reconstruído sob o reinado de Ciro, que dominava toda a Ásia, isso se vê claramente, pelo que o mesmo Berozzi refere em seu terceiro livro, cujas palavras são estas: Nabucodonosor começou a construir esse muro para cercar Babilônia, mas caiu enfermo e morreu, depois de ter reinado 43 anos. Evil-Merodach, seu filho, sucedeu-lhe. Suas crueldades e vícios tornaram-se tão odioso que só reinou 2 anos. E Neriglissor, que tinha desposado sua irmã, matou-a traição e reinou 4 anos. Laborosarcote, que ainda era muito jovem, reinou somente 9 meses, pois aqueles mesmos que tinham sido amigos de seu pai reconheciam que ele tinha muito mais inclinações e encontraram meios de se desfazer dele. Depois de sua morte escolheram de comum acordo para reinar sobre eles a Nabonide, que era de Babilônia e da mesma raça que ele. Foi sob seu reinado que se construíram ao longo do rio, com tijolos endurecidos com betume, aqueles grandes muros que cercam a cidade de Babilônia. No 17º ano do seu reinado, Ciro, rei da Pérsia, depois de ter conquistado o resto da Ásia, marchou com um grande exército para Babilônia. Nabonide escapou com alguns dos seus, fugindo para a cidade de Borsipe. Ciro sitiou em seguida a Babilônia, na persuasão de que depois de ter tomado o primeiro muro poderia apoderar-se da cidade, mas tendo encontrado muito mais forte do que esperava,
mudou de ideia e foi sitiar Nabonide em Borsip. O príncipe, não estando em condições de resistir ao cerco, recorreu à sua clemência e Ciro tratou-o muito humanamente. Deu-lhe o necessário para viver tranquilo na Caramânia, onde passou o resto de seus dias como um homem particular. Estas palavras de Beiroz estão de acordo com a história de nossa nação, que diz que Nabucodonosor, no 18º ano de seu reinado, destruiu nosso templo, que ele ficou completamente destruído durante 70 anos e que de novo lhe foram lançados os alicerces no 2º ano do reinado de Ciro, e foi terminada sua restauração e reconstrução, no 2º ano do reinado de Dário. Capítulo 7. Outros testemunhos dos historiadores fenícios com relação à antiguidade da nação dos judeus. Depois de tantos testemunhos da antiguidade de nossa raça, quero ainda referir outros, que são tirados das histórias dos fenícios, pois podemos deles ter muitas provas e o cômputo dos anos aí nós encontramos. Eis o que dizem: durante o reinado de Tobal, Nabucodonosor sitiou a cidade de Tiro. Baal sucedeu a Tobal e reinou 10 anos. Depois de sua morte, o governo passou dos reis aos juízes. Mexinabalis, filho de Baleque, teve essa dignidade durante 2 meses. Sheubis, filho de Abdeu, exerceu o cargo durante 10 meses. O sumo sacerdote Abar, 3 meses. Mutgou e Serasto, filhos de Abderimo, 6 anos e Balator, 1 ano. Depois mandaram buscar Marbal em Babilônia, o qual reinou 4 anos. Ciro, rei da Pérsia, também reinava então. Todos esses anos juntamente fazem 54 anos e 3 meses. Foi no 7º ano do reinado de Nabucodonosor que começou o cerco de Tiro e no 14º ano do reinado de Hirom que Ciro, rei da Pérsia, subiu ao trono. Assim, o que os caldeus e os tírios disseram do templo confirma a verdade de nossa história. Capítulo 8. Testemunho dos historiadores gregos com relação à nação dos judeus, que também lhe demonstraram a antiguidade. A antiguidade de nossa raça é, pois, evidente, e o que referi basta para obrigar aqueles que não têm espírito de contestação a estar de acordo conosco. Mas, para convencer mesmo aos que tratam os outros povos de bárbaros e querem que nós nos atenhamos somente aos gregos, apresentarei testemunhos de seus próprios autores que disso tiveram conhecimento e escreveram sobre coisas que se referem a nós. Pitágoras, de Samos, que viveu há muitos anos e que sobrepujou a todos os outros filósofos pela sua admirável sabedoria e sua eminente virtude, não somente conheceu nossas leis, mas a seguiu em várias coisas. Pois embora nada encontremos escrito por ele, não deixamos de conhecer os seus sentimentos, pelo que vários historiadores disseram, dos quais Hermipo é o mais célebre, o qual era excelente e muito exato entre os historiadores. Ele diz no seu primeiro livro, com relação a Pitágoras, que um dos amigos desse grande personagem, de nome Califon, nativo de Crotona, morrera, e sua alma não o abandonava nem de dia nem de noite, e entre outras coisas, dizia-lhe que não passasse por um lugar onde um asno tivesse caído, que não bebesse água que não fosse bem limpa e que jamais maldissesse a ninguém. E, nisso, ele era do mesmo parecer dos gregos e dos trácios, e o que esse autor diz é muito verdade, pois é certo que ele havia tirado das leis dos judeus uma parte de sua filosofia. Nossos costumes foram tão apreciados e tão conhecidos por várias nações, que muitos os abraçaram, como se vê, pelo que Teofrasto escreveu em seu livro das Leis, onde ele diz que as dos tírios proíbem jurar em nome de qualquer deus estrangeiro, isto é, de outras nações, e põe no número desses juramentos proibidos o de Corbã, isto é, dom de Deus, e deste, sabemos, somente os judeus é que usam. Nossa nação foi conhecida também por Heródoto, de Halicarnasso, pois dela ele faz menção, de algum modo, no 2º livro de sua história, onde, falando dos dicoucos, diz: somente esse povo e os egípcios observam há muito tempo o costume de se circuncidarem. Os fenícios e os sírios da Palestina estão de acordo, em que foi dos egípcios que eles o receberam. Quanto aos outros sírios que moram ao longo do rio de Termodon e de Bartema, como também os macrons que lhes são vizinhos, eles reconhecem que foi dos dicoucos que eles receberam o costume da circuncisão. Esses povos
são, portanto, os únicos que o aceitaram, a imitação dos egípcios. Mas, quanto aos egípcios e aos etíopes, eu não saberia dizer qual desses dois povos o recebeu do outro. Vemos, com essa passagem, que esse autor diz positivamente que os sírios da Palestina se fazem circuncidar. Ora, de todos os povos da Palestina, somente os judeus se fazem circuncidar e por conseguinte é deles que ele fala. Xoirilho, um antigo poeta, conta também nossa nação entre as que seguiram a Xerxes, rei da Pérsia, na guerra que fez aos gregos, pois, como poderemos duvidar de que não é de nós que esse poeta fala, se ele diz que essa nação habita nos montes de Solima, isto é, de Jerusalém e ao longo do lago Asfaltite, que é o maior de todos os que estão na Síria? Não terei também dificuldade em provar que os mais célebres dos gregos não somente conheceram nossa nação, mas também a estimaram muito. Clearco, um dos discípulos de Aristóteles e que não era inferior a nenhum outro de todos os filósofos peripatéticos, introduz num diálogo de seu primeiro livro do Sono Aristóteles, seu mestre, que fala desta maneira, de um judeu que ele havia conhecido: eu seria demasiado longo se vos quisesse entreter com o resto. Contentar-me-ia de vos dizer o que vos fará admirar sua sabedoria. Vós não podereis, disse então Hiperochide, nos obsequiar mais. Eu começarei então, continuou Aristóteles, para não faltar aos preceitos da retórica, pelo que se refere à sua raça. Ele era judeu de nascimento, oriundo da Baixa Síria, da qual aqueles que habitam agora são descendentes desses filósofos e sábios das Índias que eram chamados de Chalãs e que os sírios chamam de judeus, porque moram na Judeia, e o nome da sua capital é difícil de se pronunciar, pois chama-se Jerusalém. Esse homem recebia em sua casa com muita bondade os estrangeiros que vinham das províncias afastadas do mar, às cidades que lhe estavam próximas. Ele não somente falava muito bem a nossa língua, mas estimava muito a nossa nação. Quando eu viajava na Ásia com alguns dos meus discípulos, ele nos veio visitar e nas conversas que por vezes entabulamos, achamos que tínhamos muito que aprender das suas palavras. Eis o que Clearco refere, que Aristóteles dizia desse judeu. A isso ele acrescenta que sua temperança e seus costumes eram admiráveis. Aconselho que consultem esse autor os que quiserem saber mais a esse respeito, porque eu não quero me estender muito. Hecateu Abderita, que não somente era um grande filósofo, mas muito perito nos negócios de Estado e que tinha vivido junto de Alexandre, o Grande, e de Ptolomeu, rei do Egito, filho de Lago, escreveu um livro inteiro sobre o que se refere à nossa nação. Citarei brevemente alguma coisa, começando por determinar-lhe o tempo. Ele fala da batalha entre Ptolomeu e Demétrio, perto da cidade de Gaza, 11 anos depois da morte de Alexandre, na Olimpíada 117, segundo o cômputo de Castor, na sua crônica, e diz: nesse mesmo tempo Ptolomeu, filho de Lago, venceu perto de Gaza, a Demétrio, filho de Antígono, cognominado Poliorcetes, isto é, destruidor de cidades. Ora, todos os historiadores estão de acordo em que Alexandre, o Grande, morreu na Olimpíada 114 e assim não podemos duvidar de que no tempo desse grande príncipe nossa nação não fosse florescente. Hecateu acrescenta que depois dessa batalha Ptolomeu apoderou-se de todas as cidades fortes da Síria e que sua bondade e doçura conquistaram de tal modo o coração daqueles povos, que vários seguiram-no para o Egito, e particularmente um sacerdote judeu, chamado Ezequias, com a idade de 66 anos, muito estimado pelos seus compatriotas, muito eloquente e tão hábil, que nenhum outro o sobrepujava no conhecimento dos assuntos mais importantes. Esse mesmo autor diz em seguida que o número dos sacerdotes que recebiam as décimas e que governavam em comum era de 1.500, voltando a falar de Ezequias, ele diz: esse grande personagem, acompanhado de alguns dos seus, muitas vezes conversava conosco, e nos explicava as coisas mais importantes sobre a disciplina e o proceder dos seus connacionais, que estavam todas escritas. Ele acrescenta que nós somos tão apegados à observância de nossas leis,
que nada há que não estejamos prontos a sofrer, antes que violá-las. Estas são as suas palavras, embora muitos fossem os males que eles haviam sofrido de seus vizinhos e particularmente dos reis da Pérsia e de seus lugartenentes generais. Jamais podemos fazê-los mudar de ideias, nem a perda de seus bens, nem os ultrajes, nem as feridas, nem mesmo a morte foram capazes de fazê-los renunciar à religião de seus antepassados. Eles foram destemidos diante de todos estes males e deram provas incríveis de sua firmeza e constância na observância de suas leis. Um governador de Babilônia, chamado Alexandre, querendo restaurar o templo de Bel que tinha desabado, obrigando mesmo a todos os soldados a carregar os materiais para isso, a fim de encetar a obra, os judeus foram os únicos que se recusaram. Ele os castigou de diversas maneiras sem poder jamais vencê-los em sua obstinação e por fim o rei os dispensou daquele trabalho, que eles julgavam não poder fazer, em consciência. Depois que regressaram ao seu país eles destruíram todos os templos e altares que tinham sido construídos por deuses e o governador da província fê-los pagar, por esse motivo, grandes somas como multa. Esse historiador acrescenta que não se poderia mais admirar tão grande firmeza e demonstra também que nossa nação foi tão poderosa, em número de habitantes, que os persas levaram um grande número deles para a Babilônia e que depois da morte de Alexandre, o Grande, vários foram também levados para o Egito e para a Fenícia, por causa da revolução na Síria. Para mostrar a extensão, a fertilidade e a beleza do país em que nós habitamos, ele diz, contém 3 milhões de arpentes, cuja terra é tão excelente que não há frutos que ela não produza. Falando de Jerusalém e do templo ele diz, os judeus têm de diversas aldeias e vilas, muitas praças fortes e dentre outras, a cidade de Jerusalém, que tem 50 estádios de perímetro, cerca de 10.000 quilômetros, e 120.000 habitantes. No meio dessa cidade há um muro de pedras de 500 pés de comprimento, 165 metros e 100 de largura com 2 grandes portas e dentro desse recinto há um altar de forma quadrangular, feito de pedras unidas sem que se tenha nisso dado um só golpe de martelo. Cada um dos lados desse altar tem 20 côvados, 13 metros, e tem igualmente 10 de altura. Bem perto dele há um edifício muito grande no qual há um outro altar, todo de ouro e também um candelabro de ouro, que pesa 2 talentos, com lâmpadas, onde arde fogo continuamente, dia e noite. Mas não há figura nem bosques nos arredores como se vê perto dos outros templos. Dos bosques sagrados, os sacerdotes lá passam o dia e a noite em perfeita contingência e jamais bebem vinho. Esse mesmo autor refere um fato que viu, de um dos judeus, que serviam no exército de um dos sucessores de Alexandre. Em suas mesmas palavras, quando eu me dirigia para o Mar Vermelho, havia entre os cavaleiros de nossa escolta um judeu de nome Mausolon, que era tido como um dos mais corajosos e dos mais hábeis arqueiros entre os gregos e os estrangeiros. Vários insistiam com o adivinho que dissesse por meio do voo das aves qual seria o resultado de nossa viagem. Este homem mandou que parassem, eles o fizeram e Mausolon perguntou-lhe o porquê de tal insistência. Responderam-lhe que era para observar um pássaro, que ele via, porque, se aquele pássaro não se afastasse, eles não deviam passar além, mas se ele levantasse voo diante deles, eles deviam continuar a viagem, mas se dirigisse o voo para trás deles eles seriam obrigados a regressar. Mausolon, sem nada dizer, entesou o arco e atirou uma flecha matando o pássaro no ar. O adivinho e alguns outros ficaram tão ofendidos com isso que lhe disseram injúrias. Ele, porém, lhes respondeu somente isto: perdeste o juízo por lamentar assim esse pássaro infeliz que tendes nas mãos. Ele ignorava o que lhe seria da vida, como podia ele nos fazer conhecer que nossa viagem seria feliz? E se ele tinha algum conhecimento do futuro teria ele vindo aqui para receber a morte de uma das flechas do judeu Mausolon? Isto é suficiente, quanto ao testemunho de Hecateu. Os que quiserem saber mais, leiam seu livro. Acrescentarei, porém, uma outra prova, tirada de Abatarcida, o qual, embora não tenha falado com muitos elogios de nossa nação, não o fez. Sem dúvida,
por mal. Ele conta de que modo a rainha Estratônica, depois de ter abandonado o rei Demétrio, seu marido, veio da Macedônia à Síria, na esperança de desposar o rei Seleuco, e disse que essa intenção, não lhe tendo sido possível, incitou em Antioquia uma revolta contra ele, quando estava em Babilônia com o exército, e ao seu regresso, ele tomou Antioquia. Ela quis fugir para a Cilícia, mas um sonho que teve impediu-lhe de continuar a viagem, sendo então feita prisioneira e vindo a morrer. A esse respeito Agatarcida, para mostrar quantas superstições semelhantes são condenáveis, cita por exemplo nossa nação, da qual fala nestes termos: aqueles que são chamados judeus moram numa cidade muito forte chamada Jerusalém. Eles comemoraram tão festivamente o sétimo dia, que não somente não usam armas nesse dia e não trabalham na terra, mas não fazem outra coisa qualquer. Passam o dia inteiro orando a Deus no templo. Assim, quando Ptolomeu Lago veio com um exército, em vez de lhe resistir, como teriam podido fazê-lo, aquela louca superstição fez que, de medo de violar aquele dia, a que chamam de sábado, eles o recebessem como senhor, e um senhor muito cruel. Viu-se então quanto aquela lei estava mal fundada, e tal exemplo deve ensinar não somente a esse povo, mas também a todos os outros, que não se pode sem extravagância aceitar tais imposições, quando um perigo grave e urgente obriga a delas nos afastarmos. Foi assim que Agatarcida achou nosso proceder digno de riso, mas aqueles que julgarem com mais juízo e ponderação confessarão, sem dúvida, que deveríamos ser por isso muito elogiados, porque preferimos por um sentimento de religião e de piedade a observância de nossas leis e nossos deveres para com Deus, a nossa conservação e a da nossa pátria. Se outros escritores que viveram no mesmo século não falaram de nós em suas histórias, será fácil conhecermos, pelo exemplo que vou referir, que sua inveja contra nós ou alguma outra razão semelhante foi de sua causa. Jerônimo, que escreveu no mesmo tempo de Licateu a história dos sucessores de Alexandre e que, sendo muito amado pelo rei Antígono, era governador da Síria, não diz uma palavra sequer de nós, embora ele quase tenha sido educado em nosso país e Licateu tenha disso escrito um livro inteiro. Aqui parece que o sentir dos homens é diferente, um porque julga que nós merecíamos que se falassem muito detalhadamente de nós, e o outro, porque não receia, para obscurecer-lhe a memória, suprimir a verdade. Mas as histórias dos egípcios, dos caldeus e dos fenícios são suficientes para fazer conhecer a antiguidade de nossa raça, quando não lhes quiséssemos acrescentar a dos gregos, dentre os quais, além daqueles de que falei, podemos indicar Teófilon, Teódoto, Naséias, Aristófanes, Hermógenes, Eumero, Conon, Zopírio e talvez outros, pois eu não li todos os livros que fazem particular menção de nós. A maior parte deles ignoraram a verdade do que se passou nos primeiros séculos, porque eles não leram nossos livros santos, mas todos prestam testemunho da antiguidade de nossa nação, que é o assunto de que me propus tratar. Falero, Demétrio, Filon, o Antigo, e Eupolemo não se afastaram muito da verdade, e se faltaram a ela, devem ser perdoados, porque eles não puderam ver todos os nossos livros, o que seria para se desejar, a fim de ficarem bem informados. Capítulo 9. Causa do ódio dos egípcios contra os judeus. Provas para mostrar que Maneton, historiador egípcio, disse a verdade no que se refere à antiguidade da nação dos judeus, e escreveu somente fábulas em tudo o que disse contra nós. Resta-me ainda demonstrar a falsidade do que foi dito contra nós, contra nossa nação, e desmascarar tão grande impostura. Os que têm maior conhecimento da história sabem muito bem dos efeitos que o ódio é capaz de gerar em tais assuntos, e que muitos se esforçam por apagar o brilho e censurar o proceder das nações e das cidades mais ilustres. Foi assim que Teopompo fez com relação aos atenienses, Polícrates, com os lacedemônios, e aquele que escreveu o Tripolítico, do qual Teopompo não é o autor, como muitos pensam, com os tebanos. Timeu, também, na sua história, censurou muito injustamente aqueles povos e ainda outros. A isso todos esses autores são levados a particularmente atacarem as nações que mereciam louvores,
uns por inveja, outros por ódio e outros pelo desejo de se tornarem célebres, com suas palavras extravagantes. Isto surtiu bom resultado entre os loucos e fê-los serem condenados pelos sábios. Os egípcios foram os primeiros que nos caluniaram, outros, para lhes serem agradáveis, torceram a verdade. Não quiseram dizer de que modo nossos antepassados passaram para o Egito, nem como de lá saíram, porque não podiam ver sem ódio e sem inveja que, depois de terem entrado em seu país, eles se tornaram tão poderosos e foram tão felizes depois de terem saído. A diversidade das religiões também contribuiu muito para a inveja que lhes incitou no coração, de que não há menos diferença entre a pureza toda celeste de uma e a brutalidade terrestre da outra do que entre a natureza de Deus e a dos animais irracionais. Pois é uma coisa ordinária entre eles tomar animais como deuses e adorá-los, como uma louca superstição, que lhes é infundida desde a infância. Assim, jamais eles puderam compreender e ainda menos deixar-se persuadir da excelência de nossa divina teologia e toleraram com tanta impaciência que outros a aprovassem e chegaram até a esquisitice de contradizer os seus antigos autores. Um só que é muito considerado entre eles, de que já citei um testemunho, para provar a antiguidade de nossa nação, será suficiente para provar o que estou dizendo. É Maneton, que depois de ter protestado que tiraria dos livros santos a história do Egito, que ele queria escrever, diz que nossos antepassados, tendo ido para lá em grande número, se haviam tornado senhores de tudo, mas que algum tempo depois foram expulsos de lá e se estabeleceram na Judéia e lá construíram um templo. Nisto ele está de acordo com os historiadores antigos. Mas depois, ele se deixa levar à narração de fábulas, tão ridículas que não somente não têm a menor aparência de verdade, confundindo-nos com o baixo povo do Egito, que ele diz que a lepra e outras doenças vergonhosas obrigaram-nos a fugir de lá. Fala depois do rei Amenófis, que é um nome imaginário, e do qual, por essa razão, ele não ousou enumerar os anos de reinado embora os tenha marcado particularmente quando falou dos outros reis. Ele acrescenta a essas fábulas ainda outras, sem se lembrar de que tinha dito antes que fazia 518 anos que os pastores tinham saído do Egito para ir a Jerusalém, pois foi no 4º ano do reinado de Temoses que eles de lá saíram e os seus sucessores reinaram 393 anos até os dois irmãos Setom e Hermeu, o primeiro dos quais ele diz que era cognominado egípcio, e o outro, Danus, que Setom expulsou e reinou 59 anos. Que Ramsés, filho mais velho de Sernom, sucedeu-lhe e reinou 66 anos. Assim, depois de ter reconhecido que havia muito tempo que nossos antepassados tinham saído do Egito, ele põe no número desses outros reis esse fabuloso Amenófis, diz que esse príncipe, do mesmo modo que Oro, um dos seus predecessores, tinha desejado muito ver os deuses e que um sacerdote de sua lei chamado Amenófis, como ele, filho de Pápio, cuja sabedoria e ciência de predizer eram tão admiráveis, que ele parecia participar da natureza divina, lhe havia dito que ele podia realizar seu desejo, se ele expulsasse de seu reino a todos os leprosos e os que estavam contaminados por doenças semelhantes. E o príncipe, seguindo seu conselho, reuniu quase 80.000 desses infelizes, que ele mandou com os egípcios para trabalhar nas pedrarias do lado do Nilo, que está ao oriente, que entre eles havia sacerdotes também atacados de lepra. Maneton acrescenta que esse sacerdote Amenófis, temendo que os deuses o castigassem por ter dado ao rei um conselho tão violento e o príncipe, por tê-lo executado, e que tendo conhecido por revelação que para recompensar aquela pobre gente pelos seus sofrimentos, eles os tornariam senhores do Egito durante 13 anos, não ousou dizê-lo ao rei,
mas deixou aquela revelação por escrito e em seguida matou-se, o que causou extremo temor ao príncipe. Em suas próprias palavras, depois que aquela pobre gente passou um longo tempo em tão penoso trabalho, eles pediram ao rei que os aliviasse em seu sofrimento e lhes desse como refúgio a cidade de Avaris, outrora chamada Trifon, e que tinha sido habitada pelos pastores. O príncipe lhes concedeu o que pediam e depois que eles lá se estabelecessem acharam aquele lugar próprio para se revoltar. Escolheram para chefe um sacerdote de Heliópolis, chamado Osarsifon, e obrigaram-se por juramento a obedecer-lhe. Este começou por ordenar-lhes, entre outras coisas, a não fazerem dificuldade em comer animais que são tidos como sagrados pelos egípcios e a não se aliar senão com os dos seus mesmos sentimentos. Em seguida, mandou cercar de muralhas e fortificar bem a cidade e preparou-se para fazer guerra ao rei Amenofis. Outros sacerdotes uniram-se a ele. Mandou embaixadores a Jerusalém, aos pastores, que o rei Temoses tinha expulsado, para avisá-los do que se havia passado e exortá-los a se unirem a ele, para todos juntos fazerem guerra ao Egito. Ele os receberia em Avaris, que outrora fora de seus antepassados, dar-lhes-ia todas as coisas necessárias para sua subsistência e que, sendo o tempo conveniente, eles poderiam facilmente conquistar o Egito. Os habitantes de Jerusalém tinham recebido aquelas mesmas propostas com alegria e se tinham dirigido a Avaris com 200.000 homens e, então o rei Amenofis, lembrando-se do que o sacerdote tinha predito, ficou de tal modo perturbado pelo temor, que depois de ter reunido um conselho, com os maiores do país mandou na frente os animais que não são tidos como sagrados no Egito, ordenou aos sacerdotes que lhes escondessem as imagens, entregou a um de seus amigos, Setom, seu filho mais velho, que tinha então somente 5 anos, antes chamado de Ramessés, nome do avô, e partiu com um exército de 300.000 homens contra os inimigos, mas na persuasão de que os deuses lhe seriam contrários, não ousou travar combate, voltou atrás, veio a Mênfis, onde, depois de ter tomado a imagem do boi Apis e dos outros animais, que ele adorava como deuses, partiu para a Etiópia com uma grande parte de seu povo e o rei desse país, que lhe era muito afeiçoado, recebeu-o muito bem, com todos os seus, entregou-lhe cidades e aldeias onde nada lhes faltou durante os 13 anos do seu exílio, conservando sempre tropas nas fronteiras de seu reino, para a segurança de Amenofis e, entretanto, os pastores vindos de Jerusalém fizeram ainda muito mais mal do que aqueles que os haviam chamado ao Egito e não havia impiedade e crueldade que eles não cometessem, e não se contentando de incendiar as cidades e as aldeias, acrescentavam-lhes ainda sacrilégios. Partiam em pedaços as estátuas dos deuses, matavam mesmo os animais sagrados, que aquelas estátuas representavam, obrigavam os sacerdotes e os profetas egípcios a serem eles mesmos assassinos e os despediam depois completamente inos. Esse autor acrescenta ainda que eles tiveram por legislador um sacerdote de Heliópolis, chamado Osarsif, por causa de Osíris, que era o deus que naquela cidade se adorava e que esse sacerdote, tendo mudado de religião, mudou também de nome e tomou o de Moisés. Eis o que os egípcios dizem dos judeus e várias outras coisas semelhantes, que eu passo em silêncio, para não me tornar enfadonho. Maneton diz também que Amenofis, acompanhado por Ramsés, seu filho, foi da Etiópia para o Egito com um muito grande exército, venceu os jerusalimitanos e os de Avaris e perseguiu o resto até as fronteiras da Síria. Mostrarei claramente que todas estas palavras de Maneton são puras fábulas e invencionices. Para isso precisamos primeiramente notar que esse autor, no princípio, estava de acordo em que nossos antepassados não eram originários do Egito e que tinham vindo de outro país e que depois de deles se terem
apoderado, haviam sido obrigados a sair de lá. Quanto ao que em seguida ele diz, que depois misturaram-se com aqueles egípcios atacados de lepra e de outras enfermidades infecciosas e que Moisés, guia desse povo, e que o tirou do Egito, estava entre eles, demonstrarei por meio desse autor mesmo que isso aconteceu muito tempo antes. A primeira coisa que ele diz a esse respeito é ridícula. O rei Amenofis, diz ele, desejou ver os deuses. Que deuses poderia ele desejar ver, se eram os que ele adorava e que os egípcios também adoravam? Como um boi, um bode, um crocodilo e um sinocéfalo, não poderia vê-los quando quisesse, se eram celestes e que ele só desejava ver porque um dos seus predecessores os tinha visto, ele podia então saber como eles eram e como eram feitos sem ter que se dar a tal trabalho. Mas esse profeta, disse, por meio do qual esse príncipe esperava ver os deuses, era muito sábio e muito hábil. Se é assim, pergunto, como ele não viu que lhe era impossível satisfazer o desejo desse príncipe em que se baseava para crer que aqueles leprosos e outros doentes impediam que os deuses se tornassem visíveis? Sabemos que não são os defeitos corporais que os ofendem, mas as impiedades e os crimes, vícios da alma. Como teria ele podido reunir quase num momento 80.000 homens atacados por essas doenças contagiosas e cruéis? Como o rei, em vez de se contentar de os mandar para o exílio segundo a ordem desse pretenso profeta, para purificar o país, os teria empregado em quebrar pedras? Se esse profeta, como diz o autor, prevendo a cólera dos deuses e os males de que o Egito seria amargurado, resolveu matar-se e deixar ao rei essa revelação por escrito, eu pergunto, por que ele não resistiu ao desejo que o príncipe tinha de ver os deuses? E como males, que a ele não se referiam, pois não estaria mais neste mundo. Quando viessem a suceder, poder-lhe-iam ser mais temíveis que a morte, que ele se deu voluntariamente. Mas, aqui está ainda a maior e a mais ridícula de todas as tolices. Se ele tinha o conhecimento das coisas futuras e elas lhe causavam tanto temor, como, em vez de mandar expulsar do Egito todos os leprosos, lhes teria dado a cidade de Avaris, que outrora tinha sido habitada pelos pastores, onde, tendo se reunido, eles tinham escolhido como chefe esse sacerdote de Heliópolis, que lhes proibiu adorar os deuses dos egípcios, de fazer dificuldade em comer a carne dos animais que eles adoravam como divindades e de contrair aliança com os que não fossem de suas mesmas ideias e que os obrigou por juramento a observar inviolavelmente essas leis. O autor acrescenta ainda que, depois de ter fortificado essa cidade, eles fizeram guerra ao rei Amenofis. Mandaram a Jerusalém pedir aos que lá moravam a se reunir a eles nessa empresa e que para isso fossem avaris, que outrora fora propriedade de seus antepassados, de onde atacando juntos o Egito eles poderiam apoderar-se do mesmo, e que esses descendentes dos pastores vieram em seguida com 200.000 homens e eles fizeram guerra a Amenofis, que esse príncipe, não ousando travar combate com eles de medo de resistir a Deus, havia fugido para a Etiópia depois de ter confiado à guarda de seus sacerdotes o boi Apis e os outros animais sagrados que ele adorava como deuses, que então os judeus de Jerusalém saquearam cidades do Egito, incendiaram seus templos e passaram a fio de espada toda a sua nobreza, com crueldade inaudita, que esse sacerdote de Heliópolis, que os comandava, chamado Osarfis, por causa do deus Osíris, adorado naquela cidade, mudou de nome e se fez chamar Moisés, que Amenofis, tendo se retirado para a Etiópia, saiu de lá com grandes forças, venceu os pastores e os que eles tinham chamado em seu auxílio, matou um grande número deles e perseguiu o resto até as fronteiras da Síria. Será possível que Maneton não tenha visto que nada há de verdade ou de verossímil em toda essa longa história? Quando aqueles leprosos e os outros enfermos tivessem mesmo sido os mais irritados deste mundo contra o rei,
por tê-los tratado de tal modo, ante instância desse profeta, não teria ele mudado de ideia, quando os dispensou de um trabalho tão penoso como o das pedreiras e lhes deu uma cidade onde residir. Mas quando tivessem mesmo continuado em sua ira contra ele, não teriam eles podido procurar vingar-se secretamente, sem fazer guerra a todo o Egito, onde eles tinham tantos parentes. E quando mesmo nada os tivesse podido impedir de fazer guerra aos homens, teriam eles podido resolver-se a fazê-la aos seus deuses e esforçar-se por subverter as leis de seus antepassados. Devemos, pois, agradecer a Maneton que ele não atribui tão grande crime aos que tinham vindo a Jerusalém, mas aos egípcios mesmos e particularmente aos seus sacerdotes, que a isso os haviam obrigado por juramento. Que há de mais extravagante do que dizer que nenhum dos parentes e dos amigos desses leprosos, não tendo querido juntar-se a eles naquela guerra, eles haviam mandado a Jerusalém pedir socorro aos que não lhes eram nem amigos nem aliados, mas que eles deviam antes considerar como inimigos, tanto seus costumes e seus hábitos eram diferentes. Entretanto, esse autor diz que os de Jerusalém consentiram, sem dificuldade, em fazer o que eles desejavam, na esperança de se tornarem senhores do Egito, como se não tivessem conhecido por própria experiência aquele país, de onde haviam sido expulsos. Se eles então se tivessem encontrado em grande miséria, teriam concordado com essa proposta, mas morando numa cidade tão grande e tão bela, em um país abundante de toda a espécie de bens e mais fértil do que o Egito, que vantagem tinham de se arriscar a um perigo tão grande, para contentar seus antigos inimigos? Mesmo quando tivessem sido seus compatriotas, eles deveriam ter temido misturar-se com eles e ficar também contaminados por aquelas enfermidades. Podiam eles prever que o rei fugiria, pois esse autor diz que ele veio com 300.000 homens até Pelusa, ao encontro desses revoltosos. Quanto a acusar os jerusalemitanos de ter tomado todo o trigo do Egito e de ter assim feito sofrer muito ao mesmo povo, esqueceu-se ele de que, tendo suposto que eles tinham entrado como inimigos, não é uma censura que se lhes pode fazer, que ele disse que antes da chegada deles os leprosos tinham feito a mesma coisa e se tinham mesmo obrigado com juramento, e ele afirma que, alguns anos depois, Amenofis venceu os jerusalemitanos e os leprosos e matou vários deles e os perseguiu até as fronteiras da Síria, como se fosse fácil apoderar-se do Egito, que os que o possuíam então, pelo direito de guerra, sabendo que Amenofis marchava contra eles, não lhe teriam podido fechar o caminho com forças para lhe resistir. Haverá também mais probabilidade ao que esse autor acrescenta, de que esse príncipe não somente fez uma grande matança, mas os perseguiu com todo o seu exército através do deserto, até as fronteiras da Síria, pois que sabemos que esse deserto é tão árido, que não havendo água é quase impossível que todo um exército atravesse, mesmo quando sua marcha fosse a mais pacífica do mundo. Parece, pelo que acabo de dizer, que segundo mesmo Maneton não temos nossa origem do Egito, nem jamais estivemos misturados com os egípcios. Com relação aos leprosos, há grande probabilidade de que muitos tenham morrido nas pedreiras, muitos nos combates e outros na fuga. Capítulo 10. Refuta-se o que Maneton disse de Moisés. Nada me resta, portanto, para refutar, senão o que tal historiador disse de Moisés. Os egípcios estão de acordo de que era um homem admirável e estão persuadidos de que ele tinha algo de divino, mas não podem, senão por uma grande impostura, procurar fazer crer que ele era de sua nação, como o fazem, dizendo que era um sacerdote de Heliópolis, que tinha sido expulso com os outros por causa da lepra. A cronologia mostra que ele viveu 518 anos antes e no tempo em que nossos antepassados, depois de terem sido expulsos do Egito, se estabeleceram no país que agora possuímos. Para mostrarmos que ele estava de todo isento de tão vergonhosa enfermidade, basta dizer-se que ele proibiu aos leprosos morar nas cidades, nas aldeias e nas vilas, ordenou que vivessem segregados e com vestes diferentes das dos demais, declarou que deviam ser considerados impuros todos os que tivessem tocado neles ou habitado com eles,
quis que mesmo os que já estavam curados dessa doença não pudessem entrar em Jerusalém senão depois de certas purificações, depois de se terem lavado nas fontes, feito raspar todo o pelo e terem oferecido vários sacrifícios. Se esse admirável legislador tivesse também sido leproso, teria usado de tão grande severidade para com aqueles que como ele também tinham sido atingidos pela doença. Mas não é somente sobre assunto dos leprosos que ele fez tais leis. Ele também proibiu aos que tivessem o mínimo defeito corporal entrar no ministério das coisas santas e privou da honra do sacerdócio os que desobedecessem a essas ordens. Como então teria ele promulgado uma lei que lhe teria sido tão prejudicial e tão vergonhosa? Quanto ao que Maneton diz que ele tinha mudado o nome de Osarsif para Moisés, há menos probabilidade, pois que esses dois nomes não têm entre si nenhuma relação, ao passo que Moisés significa que foi salvo das águas, pois os egípcios chamam a água de Moi. Penso ter feito ver claramente que quando Maneton segue os escritos dos antigos, ele não se afasta muito da verdade, mas, fora dali, ele só conta fábulas que ridiculamente inventa, ou às quais sua raiva contra a nossa nação fez prestar fé. Capítulo 11. Xeremon, outro historiador egípcio, é também refutado. Falemos agora de Xeremon, que também escreveu a história do Egito. Ele supõe como Maneton, o rei Amenófis, e censurou-lhe ter seu templo sido destruído pela guerra, que um daqueles santos doutores, chamado Fritifante, lhe havia dito que para livrá-lo do terror que o perturbava durante a noite era preciso que ele expulsasse do Egito todos os que estavam atacados de lepra e de outras doenças, mas que em seguida ele expulsou 250.000 desses, dentre os quais estavam também Moisés e José, que ele diz ter sido um doutor sacro, que o primeiro, em egípcio, chamava-se Tisita e o outro, Petezef, que esses 250.000 homens, tendo chegado a Pelusa, encontraram aí 380.000 homens, aos quais Amenófis tinha recusado a entrada no Egito e que eles se reuniram e marcharam contra ele, que o príncipe, não ousando enfrentá-los, tinha fugido para a Etiópia deixando a mulher, grávida, que a princesa deu à luz numa caverna a um filho, que foi chamado Ramessés, o qual, depois de grande, expulsou os judeus, cujo número era de 200.000 homens. Perseguiu-os até as fronteiras da Síria e mandou voltar da Etiópia Amenófis, seu pai. Que pode melhor mostrar a impostura desses dois autores, do que a grande oposição que encontramos no que eles narram. Se houvesse o mínimo de verdade, como explicar tão grande diversidade? Os que dizem mentiras não têm a preocupação de ser coerentes com o que escrevem. Maneton atribui a expulsão desses leprosos ao desejo que Amenófis tinha de ver os deuses. Xeremon o atribui a um sonho no qual ele diz que a deusa Ísis lhe apareceu. Diz que um sacerdote chamado Amenófis, como príncipe, ordenou-lhe que os expulsasse para purificar seu território, e o outro diz que foi Fritifante. Se o nome desses dois sacerdotes concorda tão pouco, o número dos exilados não concorda muito mais, pois um diz que eles eram 80.000 homens, e o outro 250.000. Maneton diz que esses leprosos foram primeiramente mandados para as pedreiras, para cortar as pedras, e que depois se lhes deu a cidade de Avaris, como residência, de onde, tendo começado a guerra, eles chamaram os jerosolimitanos em seu auxílio. Xemeron diz, ao contrário, que quando eles se viram obrigados a se retirar do Egito, encontraram em Pelusa 380.000 homens abandonados pelo rei Amenófis, e que se reuniram a eles e tornaram a entrar no Egito, obrigando o soberano a fugir para a Etiópia. Mas o que há de raro é que esse autor que inventou o belo sonho da deusa Ísis, esqueceu-se de dizer de onde viera aquele grande exército de 380.000 homens, se eram egípcios ou estrangeiros e por que Amenófis lhes havia negado a entrada em seu território. Não há menos motivo de admiração sobre o que ele acrescenta, que Moisés e José foram expulsos ao mesmo tempo, embora José tenha morrido 170 anos antes de Moisés e haja 4 gerações entre um e outro. Ramessés, filho de Amenófis, se acreditarmos em Maneton, fez, com o rei seu pai,
guerra aos leprosos e aos jerosolimitanos, e com ele fugiu para a Etiópia. Segundo Xeremon, ele nasceu numa caverna, depois da fuga de seu pai venceu seus súditos revoltados e os judeus que tinham vindo em seu auxílio em número de 200.000 e os perseguiu até as fronteiras da Síria. Devemos ser muito crédulos para não se nos rirmos desses belos contos. Ele disse então que esse exército, detendo-se em Pelusa, era de 380.000 homens. Ele não fala mais agora senão de 200.000 e não diz o que foi feito dos outros 180.000, se morreram em algum combate ou se passaram para o lado de Ramessés. E o que é ainda mais estranho, não poderíamos saber se aqueles aos quais ele chama de judeus são os 250.000 leprosos ou se são esses 380.000 homens que haviam sido detidos em Pelusa. Temo que me chamem de louco por procurar convencer de falsidade aqueles que por si mesmos se convencem e que não passariam tão evidentemente por impostores, se disso não tivessem sido acusados por outros. Capítulo 12. Refuta-se ainda outro historiador chamado Lisímaco. A estes acrescentarei Lisímaco, que não somente tem o mesmo ofício que eles, de bem mentir, mas o supera de tal modo na extravagância de suas ficções, que não há necessidade de outra prova do excesso de sua ira contra a nossa nação. Ele diz que quando o Bochor reinava no Egito, os judeus atacados de lepra e de outras doenças vergonhosas, indo ao templo pedir esmola, passaram essas doenças aos egípcios. A esse respeito Bochor consultou o oráculo de Júpiter Amon, e este respondeu-lhe que era preciso purificar os templos e mandar para o deserto esses homens impuros, que o sol não podia mais, a não ser com tristeza sua, iluminar com seus raios, e assim a terra recuperaria sua primitiva fecundidade. Que, depois desse oráculo, o soberano, a conselho dos seus sacerdotes, mandou reunir todas essas pessoas impuras para entregá-las aos soldados, mandou atirar ao mar todos os leprosos e os tinhosos, depois de os ter feito envolver em lâminas de chumbo, e mandou levar o resto para o deserto para que lá morressem de fome. Que então esses infelizes reuniram-se, acenderam suas fogueiras, montaram guarda toda a noite, jejuaram para que os deuses lhes fossem favoráveis, e no dia seguinte, um deles, de nome Moisés, aconselhou-os a marchar sempre, até encontrar lugares cultivados, e a não confiar em ninguém, e de só dar mais conselhos aos que lhes pedissem, e a destruir todos os templos e os altares que encontrassem. Todos aprovaram, e eles atravessaram o deserto. Depois de inúmeras e grandes dificuldades, chegaram a um país cultivado. Ali trataram cruelmente seus habitantes, despojaram os templos de seus bens, e se dirigiram, por fim, a uma província que chamam de Judeia, onde construíram uma cidade a que deram o nome de Jerusalém, que quer dizer despojo de coisas santas, e que crescendo depois em força e poder, eles trocaram esse nome que lhes causava vergonha pelo de Jerusalém e começaram a se chamar de jerosolimitanos. Parece, pelo que acabo de narrar, que Lisímaco não supôs como Maneton e Xeremon que houve um rei do Egito, chamado Amenófis, mas citou um outro, e que sem falar nem desse sonho no qual a deusa Ísis apareceu, nem desse profeta egípcio, ele traz um oráculo feito por Júpiter Amon e diz que um número muito grande de judeus se reunia perto dos templos, mas não se sabe se são os leprosos, a que ele chama de judeus, porque somente eles eram atacados por essa doença, ou se ele quer falar dos naturais do país, ou dos estrangeiros. Se eram os egípcios, porque os chama de judeus, e se eram estrangeiros, porque não diz de onde vinham. Além disso, se o rei os tinha feito afogar e mandar os outros ao deserto, como é que havia ainda um grande número deles? Como teriam eles podido atravessar o deserto, conquistar o país que nós possuímos e construir esse templo tão célebre em toda a terra? Devia ele também contentar-se de citar nosso legislador, sem falar de seu nascimento, de seus parentes e do motivo que o tinha levado a dar leis tão injuriosas para os deuses e tão injustas para os homens. Se esses exilados eram egípcios, teriam eles tão facilmente renunciado às leis do seu país, e se eles eram de uma outra nação, fosse ela qual fosse, podiam eles não ver que estavam, desde sua infância,
acostumados a observá-las. Se eles tivessem somente jurado jamais ter afeto para com os que os tinham expulsado, não poderíamos censurá-los, mas sendo tão miseráveis como esse autor os representa, declarar-se inimigo de todos os homens, como ele diz que eles a isso obrigam-se por juramento, teria sido tão grande tolice que é evidente tê-la ele inventado. Não podemos dizer a mesma coisa desse primeiro nome que ele afirma ter sido dado a Jerusalém, como sinal do saque dos templos e ter depois sido mudado. Quando isso fosse mesmo verdade, não teríamos tido razão de o fazer, pois que embora os sucessores dos que tinham construído essa grande cidade achassem esse nome odioso, ele parecia honroso aos que a tinham fundado, mas o ódio que esse autor nos tinha de tal modo o cegou, que ele não considerou que a palavra Jerusalém não significa em hebreu o que significa em grego. Seria inútil estender-me mais sobre essas imposturas tão evidentes e vergonhosas. Estando este livro já assaz volumoso, devemos terminar, para começarmos outro, no qual procurarei realizar o meu objetivo.